pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu vou trazer uma receitinha que meus filhos amam. É um brownie e eu vou rechear eles com Nutella e com doce de leite, tá? Bom, pessoal, aqui eu tenho 140 gramas de margarina. Aqui tem 400 gramas de chocolate meio amargo, 8 ovos. Aqui tem 560 gramas de açúcar. Aqui tem 160 gramas de chocolate em pó e 280 gramas de farinha de trigo. Pessoal, eu não vou untar a forma. Eu gosto de colocar o papel manteiga. Em vez de untar a forma, eu tô colocando papel manteiga. Por quê? Porque na hora de cortar, eu não gosto de cortar dentro da forma. Eu acho mais prático tirar. E como não dá pra virar o brownie por causa da casquinha, o que eu faço? Só passar a faquinha aqui dos dois lados, puxo o papel manteiga, o brownie sai inteirinho, eu coloco na bancada pra cortar, pra ficar os quadradinhos certinho. Bom, pessoal, primeiro que eu vou fazer é colocar 8 ovos aqui na batedeira. Com o açúcar, tá? Então, vou levar pra bater até dobrar de volume e ficar bem esbranquiçadinho. Bater bastante. Bom, pessoal, enquanto lá vai batendo, o que eu vou fazer? Vou levar no micro-ondas o chocolate meio amargo. E a margarina para derreter. Aqui você vai colocando de 50 em 50 segundos para derreter. Quando tiver derretidinho, vai colocando de pouco para não queimar o chocolate, tá? Tem que ter cuidado que o micro-ondas também queima o chocolate. Então, coloca 50 segundos, mexe, dá uma mexidinha, você vê se tá bom. Depois, se precisar, você coloca de 30 em 30 para não ficar melhor, para ter mais confiança. Vai colocando de 30 em 30, tá? Eu vou colocar de 50 em 50, porque aí eu já tenho mais prática e já vou dando uma mexidinha e olhando para ver se derreteu. Bom, pessoal, eu deixei bater até dobrar de volume, tá vendo? Dobrou de volume os ovos, ficou bem branquinho, tá bem branquinho. Agora, eu derreti o chocolate no micro-ondas, eu coloquei 45 em 45 minutos, deu certinho para derreter o chocolate, pessoal. Ó, ficou bem derretido o chocolate com a margarina, já que já tem a margarina junto. O que eu vou fazer agora? Vou misturar o chocolate em pó junto com esse chocolate aqui. Ele vai virar uma pasta bem pesada, tá? E não se preocupe com a quantidade de açúcar, porque tudo é chocolate meio amargo. Você usa o chocolate em pó, no mínimo 50% cacau, tá? Esse daqui que eu tô usando hoje é 70%, mas é que como eu pedi para eles compraram de 70%, então não tem problema. Só o que não pode usar é um chocolate menos 50%. Por quê? Porque já é um achocolatado, não é um chocolate, né? Então já vem com açúcar, tudo. Então você mistura bem o chocolate em pó com o chocolate derretido com a margarina. Depois você vai colocar aqui na batedeira. Leva para bater mais um pouquinho. Se você quiser com fouet, mexer com a mão, nem precisa levar na batedeira de novo. Mas eu vou bater porque é mais rápido e já tá aqui na cuba mesmo, né? Então vou colocar na batedeira, tá bom? Bom, pessoal, ó, eu levei, depois que coloquei o chocolate já derretido com a manteiga e misturei o chocolate em pó junto com o outro chocolate, levei para bater mais um pouco na batedeira. Ele ficou assim, ó. Os dias que estão mais quentes, ele fica mais líquido. O dia que tá mais frio, ele vai ficar mais grossão. Agora eu vou misturar a farinha aqui, tá? Os 280 gramas de farinha. Só misturar tudo certinho e colocar na forma. O forno já tem que estar quentinho e você deixa ele assando em 160 graus. O forno quente, depende muito do forno, tá? Você deixa mais ou menos uns 30 minutos, aí você já olha se a casca tá bem
já tá formada a casquinha. E os lados, se ele tá ficando uma crostinha mais ressecada do cantinho da forma, assim, dos ladinhos, tá? Esse vai ser mais ou menos o ponto de você ver que ele tá assado. Aí depende muito do forno, por isso que tem que estar olhando, porque assim, tem forno que é mais quente, tem forno que demora mais. Então você tem que prestar atenção no forno, tá bom? Na temperatura do seu forno. E esse daqui, pessoal, você pode fazer para vender. Você vai ganhar muito dinheiro com isso. Aí os recheios, você vai fazendo a variedade de recheio, se você for vendendo, começa a vender na empresa, começa a vender para os vizinhos, começa a vender... Você vai ver como é uma receita lucrativa, tá? Bom, pessoal, aqui eu misturei tudo a farinha, ó. Fica uma massa pesada, tá? É um pouquinho cansativo. No Brasil eu misturei aqui, você pode misturar com fouet também. Eu misturei com a espátula, mas pode misturar com fouet, tá? E esse daqui eu vou fazer numa forma só, pessoal, porque eu vou fazer para meus filhos. E aqui eu vou, ao invés de fazer em duas formas para rechear, vou fazer numa forma só e depois eu vou cortar o meio para rechear. Então vai ficar mais altinho. Então, se você for colocar em duas formas, você tem que pesar a quantidade certinha para duas formas. Essa forma, ela é 46 por 30. Então, ela é uma forma grande que vai caber essa receita toda. E essa receita é uma receita grande, tá? Se quiser fazer menos, uma forma menor, é só fazer a metade da receita certinho, que vai ficar do mesmo jeito. É só você dividir a receita, tá? Aqui eu vou só espalhar na forma e vou levar ao forno já quente. Bom, pessoal, eu tirei o brownie do forno. Aconteceu um imprevistozinho, eu deixei o forno... Meu forno, ele tem uma travinha que você tem que empurrar mais forte, senão ele não fecha. Então, ele ficou um pouquinho aberto, não formou uma casquinha mais grossa, mas ele fica com a casquinha bem grossa, bem craquelada mesmo. Mas, ó, tá vendo? Mas tem a casquinha. Mas por eu ter... não percebi, o forno ficou um pouco aberto, tá bom? Então, ele ficou assim. Bom, pessoal, eu tenho esse cortadorzinho aqui. Você tem que deixar o brownie esfriar pra você cortar, tá? Eu tenho esse cortadorzinho aqui. Se vocês forem fazer pra vender, o número 6 é o que fica melhor pra você fazer um brownie num tamanho bom. Esse cortador aqui, eu não sei qual o número dele. Eu peguei aqui, mas ele tá sem um número, não posso nem passar pra vocês qual é o número desse aqui agora. Como eu tô fazendo pra casa, pros meus filhos, então tô fazendo ele um pouco maior. Então, assim, ó, já cortei aqui eu depois vou partir ao meio e vou rechear, tá bom? Vou rechear com Nutella e doce de leite. Bom, pessoal, eu vou rechear com Nutella, tá? Que meus filhos amam. E com doce de leite. Esse doce de leite, eu comprei uma latinha. Eu não coloquei caixinha, mas eu coloquei uma latinha para cozinhar 30 minutos na panela de pressão, tá? Uma latinha de leite condensado. Aqui, pessoal, para não ficar tudo melecado aqui, assim, no saquinho pra cima, pra depois não ficar sujando sua mão. Quando ficar assim, você pega uma espátula e faz assim, ó. Ó, o recheio vem todo pra baixo, tá vendo, ó? Eu fiz aqui nessa aqui, ó, é só fazer assim com a espátula, vem todos, tá bom? Eu coloquei a Nutella e o doce de leite no saquinho, esse saquinho de confeitar, porque como eu tenho aqui, eu já coloquei pra ficar mais prático. Mas você que tá começando, que quer fazer pra vender, se interessou de fazer pra vender, você pode usar até um saquinho de leite, que são saquinhos mais fortes, mais resistentes, e fazer só uma pontinha, cortar uma pontinha com a tesoura e dá pra fazer. No meu começo, quando eu fazia pra vender pra fora, eu fazia muito, eu usei muito saquinho de leite também, pra fazer isso quando às vezes você não tem e quer fazer de um jeito mais prático, né? Aí dá pra usar, tá bom? Eu tô usando esses de confeitar porque eu já tenho aqui. Esses são os saquinhos que eu vou colocar. Mesmo fazendo pra minha família, eu gosto de fazer, colocar dentro do saquinho, que cabe certinho, e colocar um durexzinho, como é em casa. Quando você for fazer pra vender, você compra uma etiquetinha e coloca a etiquetinha pra fechar o saquinho
com a data de validade, tudo certinho, tá bom? Então, aqui eu vou fazer para rechear. Vou rechear com Nutella aqui. Eu parti no meio, pessoal. E aqui você faz assim, ó. Eu vou fazendo assim. Você coloca recheio, tem que ter pelo menos 30 gramas de recheio num brownie quando você faz para vender, tá bom? Não faça com menos, porque senão não vai ficar muito recheado. E para vender você tem que ter qualidade para você ter uma clientela, né? Aqui, ó, eu só peguei a faca, eu não fico fazendo assim, né? Eu não vou fazendo assim, eu pego a faca, vou partindo aqui, eu vou direto, ó, tá vendo? Porque como ele fica meio melecadinho dentro, então você vai direto pra faca não ficar muito melecado. Aqui, como é o saquinho de confeitar, ó, o doce de leite, você faz do mesmo jeito, ó, pra frente, pra trás. Aí você põe, quando você faz pra vender, você põe em cima de uma balança pra já ver a quantidade de recheio que foi. Então tem que ter pelo menos 30 gramas de recheio. Tá, ó, tô colocando mais porque ficou fininho, então tô colocando mais. Então ele tem que ficar bem recheado, tá vendo? Fica bem recheadinho, todos, com a Nutella também, ó, bem recheadinho, pra quando a pessoa morder, sentir o recheio. Não pode morder e o recheio passar longe, né? Então vou fazer com todos assim e depois vou colocar dentro do saquinho, porque mesmo pra minha família eu coloco dentro do saquinho, tá bom? Depois que você colocar dentro do saquinho, pessoal, você pode colocar, ó, fica semana, esses dias eu fiz pra eles, o brownie, deixei dentro do saquinho tudo embaladinho certinho, coloquei todos na geladeira e ficou uma semana até eles terminarem de comer, mais ou menos uma semana dentro da geladeira e ficou perfeito, tá bom? Essa é a receita de hoje pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, vocês curtam, compartilhem e se inscrevam no meu canal, tá bom?